Eu compreendi, é preciso mais confiança. Plínio, anima-te, Nossa Senhora te ajudará. Dize a ela, essem siambulava no número mortis, não te mebo mala. Minha mãe, ainda que eu ande nas sombras da morte, eu não temerei os males, porque vós me ajudareis. Minha mãe, à luz de vosso olhar, eu verei a luz. Eu pensei nessas coisas a propósito dessas magníficas fotografias de Nossa Senhora de Janazano. Nossa Senhora de Janazano, que olha com um olhar tão interior, tão embevecido. Não se sabe bem se para o filho dela que está no quadro e que ela tem no braço, ou para o filho dela que está ajoelhado diante dela e que é qualquer fiel que vá ali rezar para ela. E a gente tem a impressão de que pode dizer a ela, illumine tuo videbimus lumen, a luz de vosso olhar veremos a verdadeira luz, que é Jesus Cristo nosso Senhor, que vós trazeis a vosso braço. Senhores, veja a história da Petrúcia. Se não me engano, é bem-aventurada. É bem-aventurada, né? Ela está enterrada lá. Eu não sei se eu devo dizer bem-aventurada Petrúcia ou não. É provável que sim. Bem, mas veja a história da bem-aventurada, ou da Petrúcia ou da bem-aventurada Petrúcia. Pouco importa. Veja a história dela. Ela recebe uma vocação, trabalhar para reformar e reconstruir uma igreja de Nossa Senhora nesse lugarzinho janazano. De fato, a vocação era muito maior, ela não sabia. Não era só para Janazano, mas era para abrigar um dos maiores milagres da história. Uma devoção que tem expansão pelo mundo inteiro. Ela não sabia. Resultado, ela gasta tudo que tem e fracassa. Aos 80 anos, ela que esperava morrer depois de ver a igreja construída, aos 80 anos, ela recebe de todo mundo sarcasmos e censuras. Louca, gastou seu patrimôniozinho, está aí vivendo de dinheiro, de esmola, pesando sobre os outros e levantando aqui esses muros que tu não foste capaz de erguer até uma altura normal. Louca, ela com doçura, não vos incomodeis, eu sei, ela poderia acrescentar, Deus me falou na alma, eu sei que antes de eu morrer essa igreja estará construída. Um dia como tantos outros, eu não sei porquê, eu imagino que foi num sábado. Como tantos outros, a bem-aventurada Petrúcia devorava em silêncio a demora da promessa. Quando de repente as nuvens se fazem sonoras, se fazem luminosas e desce esse quadro em tecido, em pano de Nossa Senhora, que baixa ali e começa toda aquela epopeia. Os albaneses aparecem e reconhecem o milagre. O pano fica de pé sem nada segurar. E até agora está de pé sem estar seguro em nada. O dinheiro para o templo começa a se erguer logo, porque o pano para em cima da igreja, apenas começada da Petrúcia, e no lugar onde devia ser o altar. É claro que Nossa Senhora queria que ali se construísse o altar. Portanto, queria aquela igreja. Antes da Petrúcia morrer, a igreja estava garantida. Confiança. Os senhores podem imaginar a morte da Petrúcia em paz, dizendo, agora, Senhor, foi um pouco como Simeão no Evangelho. Agora, Senhor, levai em paz a vossa serva, porque meus olhos viram a igreja que vos prometeu. Está acabado. Virtude da confiança. Meus caros, está liquidado o assunto do mundo. Qual é o efeito prático do que eu estou dizendo? É os senhores aprenderem a ideia de que no caminho que nós seguimos, nós devemos esperar de Nossa Senhora muito mais do que os outros homens esperam. Nós devemos compreender que devemos aplicar todos os nossos talentos e recursos para servir a Nossa Senhora. Mas que tudo isso que é indispensável não é suficiente.
que a coisa só funciona se Nossa Senhora nos ajudar, pela sua graça e pela sua providência. Que esta nós devemos ter confiança que nos ajudará. Antes de tudo, para perseverarmos e para sermos santos. E em segundo lugar, que ela nos ajudará para ganhar a grande batalha da contra-revolução, que será a glória do século XX. Com isso, meus caros, eu acabo de fazer o nexo entre Genazzano e a confiança. E minha matéria está exposta, a nossa reunião está concluída. É-me quase impossível não contar o fatinho que os senhores já conhecem. E que eu, inclusive, já contei aos senhores, mas que em 1900 e... Em que ano se deu? Em 1967, eu tinha passado por dissabores enormes por causa de dificuldades em nosso apostolado. Mas dificuldades gravíssimas e dissabores gravíssimos. E foram tais os dissabores e as dificuldades que eu adoeci. E adoeci gravemente e fui levado ao hospital sírio-libanês para exames médicos, etc. E nos exames eles resolveram me fazer uma operação. Eu até não sabia. Me disseram que iam fazer uma simples prospecção médica de como estava meu organismo. Eu tenho a impressão de que os médicos já iam com o intuito de me operar, mas não me disseram. E chegaram lá, em todo caso, se não tinha esse intuito, examinando o meu organismo, chegaram à conclusão que era preciso operar. Não me disseram nada, eu estava anestesiado, quando acordei estava operado. Mas eu também não sabia que eu tinha sido operado. Eles foram muito enigmáticos e eu também estava tão cansado e tão abatido de tudo aquilo que eu já não perguntava bem, a ser o que Nossa Senhora quiser. Mas por cima de uma série de insucessos de apostolado, mas insucessos terríveis de apostolado, por cima disso uma doença grave, que tinha, entre outros inconvenientes, de poder constituir para minha mãe uma preocupação terrível. Eu estava no hospital e eu tinha, antes do período que antecedeu essa doença, que me caiu nas mãos, fortuitamente. Eu vejo que foi por desígnio da providência, mas eu não me lembro mais como é que o fato aconteceu, porque me caiu um livro que eu tenho guardado a respeito de Genazzano, que era uma devoção de que eu já tinha ouvido falar anteriormente, Nossa Senhora do Bom Conselho em Genazzano. Livro grosso. Eu me senti atraído a ler esse livro, escrito por um padre francês do século passado. Me senti atraído para ler esse livro e comecei a ler. E o livro eu agradava, eu gostava do livro, mas o livro tinha uma porção de pormenores, descrição física do lugar de Genazzano e da vegetação e de não sei o que, etc, etc, que eram dispensáveis. A leitura do livro, apesar da amargura em que eu estava, causava na minha alma um bem-estar interior tão grande que eu lia aquelas coisas todas e eu me dizia: eu não compreendo porque eu estou lendo isso, mas isso me faz um bem espiritual extraordinário. Desde que faça, vamos lá. E atirei-me da leitura. E conversei com amigos que eu gostaria muito de ter uma estampa de Nossa Senhora de Genazzano. Precisamente o Dr. Milton Mourão, que está no fim das cadeiras sentado no auditório. Dr. Milton Mourão teve a caridade de me mandar vir da Europa algumas dessas estampas. E as estampas chegaram enquanto eu estava doente no hospital sírio-libanês. Ele, mais o Dr. Vicente Ferreira, outras pessoas, não me lembro mais quais, levaram as estampas para eu ver. E eu vi com interesse estampas de Nossa Senhora, tinha naturalmente todo o empenho em ver. E quando eu fiquei colocado diante da estampa, deu-se comigo um fato que o livro, aliás, contava que acontecia frequentemente. É que sem haver nenhum milagre, sem haver movimentação na face de Nossa Senhora, nenhuma movimentação, a face mudava de expressão para esses ou aqueles que rezavam diante dela. E eu tive a noção clara de que a face mudava
de expressão diante de mim e que me olhava com muita ternura, com muita bondade, muito materna, dando-me a certeza seguinte, que era o ponto que mais me atormentava. Eu dizia, quem sabe se esses insucessos de apostolado se devem a alguma imperfeição espiritual minha. Quem sabe se eu vou morrer prematuramente como castigo dessa imperfeição. E por mais que eu faça exame de minha consciência, eu não encontro resposta para essa indagação. Há uma falta nisso? Em que ponto? Há uma falta em mim em que ponto? Eu tive a impressão que a minha imagem respondia ao mais candente da pergunta. Era o seguinte: meu filho, esteja seguro de que você não morrerá sem ter realizado a finalidade do seu apostolado. Um dado que talvez tenha passado despercebido, que decorreram 500 anos precisamente daquele milagre com essa graça que o senhor recebeu. Foi 1467 e 1967. Não sabia disso, não. Não sabia. Então, foi uma das muitas graças com que Nossa Senhora quis comemorar o quinto centenário da aparição dela. O fato é que essa certeza me alentou. Depois, em todos os outros, eu sarei. Enfim, consegui viver. E aqui estou. Eu posso lhes garantir que os sabores que eu tive posteriormente foram tão terríveis e muitos, que se eu não tivesse essa promessa, eu teria morrido. Não tenho dúvida nenhuma. Se eu, com meus 76 anos, tenho a alegria de estar falando aqui aos senhores, vivo, é porque essa imagem me deu essa confiança. A finalidade do meu apostolado, no fim, se realizará. Está contado o fatinho, está encerrada a reunião.